Eu sou a Fernanda Belfort. E eu sou a Andréa Janer. E bem-vindos a mais um Duplo Clique. Bom, gente, como a nossa vida nunca é fácil, a gente já estava com a pauta praticamente pronta. Estamos gravando no domingo, porque a Dea acabou de desembarcar, voltando de Cannes. E o que acontece enquanto a Andréa está voando sobre o Atlântico? Os Estados Fluminense Unidos. ganhou. Fluminense ganhou. Isso foi o que estava acontecendo pro marido da Dea, entendeu? E pros filhos. E pros filhos, Pro resto da família, não, tô brincando. Gente, no meio disso tudo, os Estados Unidos bombardearam o Irã. Então, a gente vai falar disso? Sim! Mas a gente resolveu começar com a parte mais leve, né, ideia? Porque senão a gente não fala de outra coisa. A gente só fica falando do Trump, do não sei o quê, do que tá acontecendo. Então... E tem sido uma coincidência, né? Toda vez que a gente grava o podcast, alguma coisa acontece na véspera, assim. Então a gente tá já realmente... Já é piada, né? Já virou piada. Não, mas assim, vou falar rapidamente aqui da minha última semana, né? Eu passei uma semana no Vivatec em Paris, depois fui para Cannes e cheguei hoje de manhã. E foi meu terceiro Cannes, então tô cada vez navegando com mais segurança e com mais também senso crítico aquele mundo, né? A gente fica vivendo uma semana naquela bolha, né, da publicidade, do entretenimento, das novas plataformas, né? Primeiro naquela bolha do sul da França, né? No verão. Gente, que já assim, é assim, meu Deus, né? Eu não vou mentir, Nasci pra ser rico. Não. Como diz a minha amiga Cris Nalmoves, ela fala assim, a vida que eu levo é outra, mas a que eu gosto mesmo é essa aqui. Exatamente. Adorei essa da Cris. É muito bom, né? Assim, Cannes tem aquela luz dourada, a cidade fica linda. Tem um lado, assim, que a gente até estava discutindo esse final de semana, que é uma pena, assim, porque a cidade agora é tomada principalmente pelas marcas, né? Durante esse período do festival do Cannes Lions. E assim, aqueles hotéis lindos da Croisette, tipo o Majestic, o Carlton, o próprio Martinez, eles são, né, tomados pelas plataformas ricas, né, tipo, sei lá, LinkedIn, Netflix, e eles forram a fachada desses hotéis, que são fachadas, pensa assim na fachada do Copacabana Palace, que é linda, né, super bonita, clássica e tal, e eles envelopam esses lugares, então assim, enfeiam a cidade. A gente estava comentando, jantamos aí, acho que no sábado. Quem nunca foi para Cannes sem ser no festival, não conheceu isso que a gente estava falando, as famílias que estão lá. Eu já fui sem ser no festival, entendeu? Mas as pessoas que estão lá desavisadas, né, que escolheram uma semana para ir para Cannes, escolheram justamente essa semana. Coitadas, e que estão lá, né? Dá pena, porque a cidade tá... Bom, o trânsito é uma coisa assim inacreditável, a cidade não anda, tá tudo parado. Tudo, né, transformado, transmutado, né, nesses lugares. A gente estava falando de algum hotel, a gente jantou sexta-feira, eu, Gabi Onofre, Ideia e Fernandes da Publicis e o Michel Conforado, estava jantando e falando sobre realmente assim, hotéis que inclusive interditam a piscina, ou seja, o hóspede do hotel não tem nem direito a usar a piscina durante aquela semana. Então tem esse lado meio over. Mas espero que eles avisem, né? Um Hellis mortal que queira se... Entendeu? Sim. Mas anyway. Às vezes a pessoa só tá lá naquele dia, faz uma viagem que mal bem é junho, já é alta temporada, né? Lá. Então, é uma data realmente que a cidade fica totalmente em função do festival. E que acho que as marcas perderam um pouco a noção, assim, acho que a coisa saiu um pouco de controle, no sentido de invadir e de interferir no que deveria ser, né, sagrado ali, que é a cidade, a forma como a cidade. Mas pelo menos conceitualmente é esperado, né? Porque como estamos no maior festival de publicidade do mundo, no fim, pelo menos a publicidade invadir é de alguma forma esperado. E esse fenômeno da Europa ser invadida no verão é um problema maior do que Cannes, né, Dea? Não, então, a gente estava em Paris no domingo passado, eu fui embora de Paris domingo passado para ir para Cannes, e na segunda-feira a gente também amanheceu com a notícia de que o Louvre fechou as portas no meio do nada, no meio do dia, por uma greve dos seus funcionários. Não é a primeira vez que isso acontece. Eu acho que foi 2 anos atrás que os funcionários tomaram a mesma medida num dia assim que tinha filas assim homéricas do lado de fora. O calor
era terrível. E os funcionários tomaram essa medida como uma forma de protesto e numa tentativa também de proteger o acervo do museu, porque são 30 mil pessoas por dia. Nem o ar-condicionado dá conta, né, de proteger as obras que estão lá, as pessoas, né, a quantidade de gente vis-à-vis, a quantidade de seguranças que estão disponíveis ali para proteger, né, o acervo. O Louvre virou um termômetro, né, do over-tourism, que é algo que a gente vem falando já há algum tempo, né, algumas cidades, alguns monumentos realmente sofrendo com esse excesso de turistas em várias partes do mundo, né, desde a Fontana de Trevi em Roma, assim, né, e o Louvre é um lugar muito... Até o Pico do Everest, né, já foi vítima também do over-tourism. Então, é algo que a gente sabe que existe, ninguém está conseguindo combater isso da forma correta, né? A gente vê que alguns lugares, por exemplo, Veneza instituiu recentemente uma taxa para tentar limitar o número de visitantes por dia, porque também se acredita que daqui a pouco a ilha vai afundar ali por causa da quantidade de turistas. E na falta de um governo que faça algo a respeito, os moradores desses lugares estão fazendo justiça com as próprias mãos, né? Então a gente viu de novo na semana passada, na semana retrasada, os moradores de Barcelona indo às ruas fazer um grande protesto, de novo com armas d'água, né? Tentando afugentar os turistas que também estão invadindo as ruas da Espanha. Então as cidades europeias no verão estão ficando super até perigosas para os turistas, né? Porque tá havendo uma hostilidade, né, com relação aos turistas, e a gente nem chegou ainda em julho, né? Ainda estamos a 2 semanas da altíssima temporada, que é julho. Então a gente pode esperar que vem coisa muito pior por aí. E isso numa situação também, no momento em que, com todo o aquecimento global, né, ondas de calor extremo acontecendo. Nos Estados Unidos está com alerta de que nos próximos dias ou semana que vem vai ter uma onda de calor extremo, que a previsão passa de 40 graus Celsius em várias cidades. Então Austin, por exemplo, acho que Chicago estão nessa faixa de que é perigoso, e extrema cautela em cidades como Nova York, por exemplo. Aí você tá, de repente, de férias, passeando, no calor extremo, né? Tudo que você quer é entrar no museu refrigerado ou em alguma coisa assim. Então, que é o que você falou, né? Assim, um calor escaldante, a galera tentando entrar lá. De repente, você foi para Paris para ver, né? E visitar o Louvre, você não consegue. Então... e acho que esse é um risco. O Macron já disse que ele vai lançar um pacote, já lançou, inclusive, anunciou um pacote de medidas para tentar, enfim, mudar um pouco essa dinâmica no Louvre. Inclusive eles querem colocar a Mona Lisa numa sala própria, né? Porque grande parte desse frenesi é para ver a Mona Lisa. E as pessoas, né, reclamam que você chega lá, você não consegue ver a Mona Lisa, você vê um mar de celulares, de cotovelos, né, de braços levantados, e você consegue ver um pedacinho da Mona Lisa. A sala não né? é grande e você precisa caminhar bastante dentro do Louvre para chegar lá, né? Se o problema todo é a Mona Lisa, de repente já põe o Louvre numa sala especial, a Mona Lisa numa sala especial ali mais próxima da entrada, entendeu? Assim, que consegue de repente tirar o fluxo de quem só quer ver a Mona Lisa e deixar o resto do museu pro resto, né? A ideia é que ela fique numa sala separada e que tenha um ingresso separado, que só vai poder ver a Mona Lisa com hora marcada. Você vai ter que fazer um agendamento para poder vê-la. Então essa é uma das medidas. Não vai resolver o problema do over-tourism no Louvre, mas melhora um pouco, já que ela tem esse status, né, de uma obra mítica, né? Muita gente vai lá só para ver realmente a Mona Lisa e fazer aquela selfie com a Mona Lisa. Então é algo que, enfim, esse over-tourism é um alerta aí para quem tiver planejando as suas férias no verão europeu. Preparem-se, porque que você o clima tá hostil. Você já tá saindo da época das férias escolares, entendeu? Mas o problema é esse, férias escolares. A gente precisa mudar as férias do mundo, eu já falei isso. A gente precisa mudar as férias pro outono e pra primavera, entendeu? Problemas, né? White rich people problem, né? Assim, gente, exatamente. Exatamente. Aí qual que é o meu problema? Não tá uma boa época que meus filhos têm férias, ou tá muito frio ou tá muito calor, né? Vamos mudar as férias.
A gente prometeu o início de episódio mais leve antes de falar da Guerra do Irã, né? Então estamos entregando. E assim, é isso mesmo. A gente estava agora lá, assim, nem todos. Quem já foi à França no verão, sabe como é? Não tem ar-condicionado em todos os lugares. O refrigerante é servido quente, a água é servida quente, a cerveja é servida quente, tudo é caríssimo, tudo é lotado. Então, assim, é pra gente pensar duas vezes mesmo. É um perrengue. Né? Se você puder perrengue. ter outras épocas e tiver, enfim, essa flexibilidade, né? Claro que quem tem filho não tem, mas se você tiver essa flexibilidade, pense duas vezes, né? Não, pense 10 vezes, né? Eu lembro de uma outra onda que a gente pegou 3 anos atrás, que eu estava na França também no verão, e as sorveterias estavam fechadas porque elas não conseguiam refrigerar o sorvete na temperatura ideal, tamanho era o calor que estava lá fora. Então, assim, também se soma a isso essa dificuldade que a Europa tem de lidar com enfim, calor. Mas calor uma coisa que me chama muita atenção é assim, eu lembro, tipo, sei lá, já tá em Roma, um calor do cão, né? E os lugares, tipo as sorveterias, os lugares todos, tem um ar-condicionado, mas portas abertas. Não é como os Estados Unidos, que tudo tem uma porta fechada, separando o ambiente interno do externo. Então, além de ter um ar-condicionado muito mais potente e tudo, também tem isso. Tudo porta aberta. E assim, gente, óbvio que não vai dar conta nunca, né? Tá tentando refrigerar o universo aqui. Tipo, não vai resolver, entendeu? E eu sempre fico pensando que a gente avança tanto, a tecnologia avança tanto em tantas frentes, em tantas indústrias. Mas a indústria da climatização, por assim dizer, né, eu acho que ela não avançou. Eu acho que o modelo de ar-condicionado que funciona no mundo inteiro é o mesmo, não sei há quantas décadas. Eu queria até pesquisar isso. E eu acho que a gente vai entrar numa fase com o mundo que esse vai ser um fator assim crítico para hospitais, para shoppings, porque a gente pensar na energia que é gasta hoje para refrigerar esses a gente fala muito na energia limpa, mas realmente na tecnologia das coisas em si, da refrigeração de ar, ela tinha que ter evoluído. A gente deveria poder ser capaz de refrigerar ambientes com menos gasto de energia e com uma tecnologia talvez diferente, porque isso, né, e às vezes você tem esses contrastes, como você mesma falou, nos Estados Unidos, você entra num shopping, é gelado, você entra no hotel, até, é né? Gelado, você passa até frio. O brasileiro então, fica doente lá. E não precisa ser tão gelado assim também, né? Deveria existir algum critério, né? Como na Europa hoje, você entra num hotel e você acha que o quarto não está tão gelado, você vai lá naquele ar-condicionado central e tenta baixar a temperatura, não baixa de 20 graus, 21 graus. Né? Em alguns países, como a Suíça, é proibido você colocar ar-condicionado hoje. Lembra das Olimpíadas na França? Sim. De que parte dos atletas só tinha o ar-condicionado, o resto ninguém tinha ar-condicionado para dormir, um calor infernal. E o quanto isso afeta a performance do atleta. Isso, no fundo, não deixou de ser uma forma de doping. Né? Você colocar ar-condicionado não deixa de ser de uma certa forma um doping. Porque se ele dorme melhor e se ele consegue, né, relaxar mais num ambiente refrigerado do que uma outra pessoa que não teve acesso. Então, para mim, essa questão da refrigeração num planeta que está aquecendo cada vez mais, ela vai ser cada vez mais crítica. Eu acho que era uma boa maneira de investir aí recursos em os VCs que estiverem me ouvindo, financie empresas de refrigeração, que isso vai dar muito dinheiro. E a gente fala muito em energia limpa e energia, que é um dos grandes gargalos, né, do mundo hoje. Né, assim, quando a gente fala até inteligência artificial, a gente sabe que tem um que é produzir chips e o segundo é toda a parte de energia. Sim, assim, para a gente conseguir ver para a gente conseguir ver IA escalar, né, da forma que a gente precisa de energia exatamente para resfriar todos esses lugares. Por isso que vários desses centros, né, data centers, são em lugares tipo, sei lá, Escandinávia, né, que é onde já é naturalmente mais frio, né? Tem outro no Texas, mas anyway. Agora não tá bom. Tá bom Texas não. Tá super bem pensado. Mas anyway. Bom, Dea, e fora isso, Cannes, né? Cannes, vamos falar. Você acompanhou de lá, eu acompanhei à distância. O que eu vejo é que tem algumas conversas que já são muito antigas, né? Assim, Cannes é uma festa, é a riqueza, é tudo isso, de uma indústria que já tem muitos problemas, né? Assim, indústria de propaganda, já estava lidando com margens cada vez menores, né? Empresas
negociando cada vez mais com as agências, custos de produção, levando muitas vezes a ambientes tóxicos de trabalho, a gente trabalhando, virando noite, trabalhando. Então, acho que já existia uma série de tensões que ficavam muito claras nesse momento, que tem uma celebração tão rica e tudo, né, numa indústria que, de repente, está montada em cima de uma estrutura que não é uma estrutura que vai perdurar, não é uma estrutura saudável e que agora tem toda a parte de IA. Então, eu acho que isso é uma discussão acontecendo, né? E já te passo a palavra em seguida. E tem uma outra discussão que também é super antiga, que é das peças fantasmas. Tudo bem, eu tenho uma agência, né, que ganhou não sei quantos leões em Cannes, que legal, mas isso não quer dizer que ela trouxe resultado para o seu cliente ou para o seu anunciante. Tem agências que até viram e falam, a gente não vai, por definição, participar desse tipo de premiação, porque a gente tem um compromisso em trazer resultado para os nossos clientes. A gente não quer ir atrás perseguir isso. E uma vez que esses leões, né, esses prêmios trazem tanta notoriedade no mercado e chamam tanta atenção, as agências, né, acabam muitas vezes propondo peças para os seus clientes para participar de festivais. Muitas vezes as peças não são veiculadas ou são minimamente veiculadas, né? Você colocou ali em um jornal que ninguém viu e tudo, que são as chamadas peças fantasmas, e você fala, bom, né, assim, tem um monte de peça que tá ganhando com um case lindo, mas esse case nunca de verdade esteve presente, esteve no ar. Então eu acho que essas discussões já são duas discussões que são super antigas, né, Dea? O que você viu em Cannes? O que você viu em Cannes nessa temporada? Eu acho que tem muito bem colocado, Fê. Acho que são essas duas conversas sempre vêm à tona, né, quando a gente está falando de Cannes. Eu acho que o festival tem investido mais em conteúdo de uns tempos para cá. Eu acho que o público, que sempre foi formado basicamente por 3 vertentes, né, que é as agências, as marcas anunciantes e as plataformas, né, esse público, o festival está tentando diversificar um pouco esse público, atraindo, por exemplo, pela primeira vez, o ano passado, eles criaram um ingresso mais barato, por exemplo, para os criadores de conteúdo, os creators, que é um público que está crescendo no festival. E só para dar uma noção aqui, o ingresso do festival é muito caro. O ingresso custa cerca de 4.500 euros. Então, o ingresso que eles criaram para um criador de conteúdo custa mais ou menos 1.300 euros. Então, eles criaram. Será que eu sou criadora de conteúdo por ter o duplo clique? Super, você é. Super. Tudo bem, eu não tô podendo ir pra Cannes, tô aqui trabalhando, mas tudo bem. Mas fica a dica aí pra quem estiver ouvindo. Gente, por favor, apertem aí para assinar o duplo clique, contem pros amigos, façam o duplo clique realmente ser caracterizado como podcast de sucesso pra gente. Você pode economizar no badge. Andréia é mídia. Ela já tá em outro patamar. Ai, amiga, o que eu preciso pra um dia ser mídia no festival? Mas vai, um dia eu chego lá. Continua, desculpa. Não, mas o fato é que, assim, eles com esse desconto no badge, né, um desconto não, na verdade um badge mais barato, eles conseguem atrair um público que a cada ano ganha mais protagonismo na comunicação das marcas em geral. Acho que esse já fica aí um dos grandes aprendizados do festival para mim. Aliás, dos festivais, né, porque desde Austin esse ano, desde o SXSW de Austin, que se falou com mais força sobre os criadores de conteúdo. Esse assunto não é novo, já faz uns 3 anos que creators passou a ser uma trilha em vários festivais, então não é de hoje que se fala desse assunto e do potencial dos creators como sendo o futuro do marketing, o futuro da comunicação, mas eu sinto que esse ano eles mudaram de fato de patamar. Então, assim, nesses festivais todos... Deixou de ser uma coisa marginal e uma tendência. Não, deixou de ser. Porque as pessoas estão confiando mais nos criadores do que nas marcas para falar dos produtos. Então, os criadores realmente ganharam uma importância mesmo, que vai muito de encontro a essas notícias que a gente tem visto recentemente sobre as pessoas passarem menos tempo nas redes sociais, por exemplo.
São duas coisas um pouco conflitantes, né? São porque conflitantes, se por um lado as marcas estão cada vez mais entendendo que os criadores são os seus melhores embaixadores, né? Que elas estão usando os criadores para poder vender seus produtos. Por outro, a gente tem sido cada vez mais impactado por essas notícias de os jovens, saúde mental, pessoas tentando viver um pouco mais offline, viver, né, desconectadas, detox e tudo mais. Então, isso é ainda algo que isso ainda precisa acontecer, ainda precisa impactar os números. Ainda acho que é uma tendência, mas ainda não impactou significativamente os números. Mas eu acho que no marketing há já vários anos isso é uma tendência, né? Assim, e até pra galera que não é muito desse mundo, quando a gente fala creators, a gente se refere a pessoas que criam conteúdo. Alguns anos atrás a gente se referia a essas pessoas como influenciadores, né? Hoje já teve uma evolução, né? Até um upgrade, né? De alguma forma até de status para essas pessoas, né, como criadoras de conteúdo, mas são as pessoas que realmente produzem conteúdo, seja para o TikTok, para o Instagram, para o YouTube, para um podcast, para várias plataformas, e até falando quanto tem uma quantidade grande de pessoas hoje que não consomem, por exemplo, um jornal ou uma mídia tradicional para consumir notícias. Elas se informam simplesmente na mídia social. Isso quer dizer que ela pode estar lá simplesmente lendo uma fake news, né, ou uma notícia qualquer que viralizou, ou, assim, minhas filhas têm algumas pessoas que elas gostam de ouvir, né, e muitas das coisas que elas vão se atualizando do que está acontecendo no mundo são através dessas pessoas. Parte de vocês, que tem como, de repente, o Duplo Clique como uma das principais fontes de informação, é isso, né, eu e a Dé somos creators nesse mundo. E existem várias pesquisas mostrando o quanto as pessoas hoje confiam mais, né, nas informações e nas coisas vindas destas pessoas do que numa propaganda de um anúncio, por exemplo, né? Então, se eu venho aqui e falo de alguma coisa para vocês, faço talvez um publi ou alguma coisa assim sobre alguma marca, né? Por exemplo, sobre a Oxygen, essa empresa incrível da Dea, né, Dea? Que a gente mais vende, que a gente mais vende a Oxygen, depois um pouquinho de Salesforce, que não tem nenhuma relação direta com o nosso podcast. Aceitamos anunciantes, né? Vamos aproveitar esse momento aqui, Dea, aceitamos anunciantes. Exatamente. Vocês querem ter uma newsletter do Duplo Clique? Vocês querem tudo isso? Patrocinem a gente, pra gente ter capital para fazer tudo isso acontecer. Mas isto já é uma tendência que está acontecendo, e os festivais, eu acho que agora estão simplesmente incorporando isso de uma forma mais ampla, né, Dea? E foi muito rico. A gente viu, por exemplo, tinha duas influencers lá, duas creators que são muito famosas nos Estados Unidos, a Alix Earle e a Alex Cooper. Alex Cooper é do Call Her Daddy, onde a Kamala Harris foi fazer o seu Call último... Her Daddy eu conheço, a primeira não, então, a primeira do quê? Ela tava lá. Alex Earle é uma influencer que, uma das histórias interessantes sobre ela é grande, ela é gigante nos Estados Unidos hoje em dia, e ela foi, na verdade, contar, enfim, não só a trajetória dela, a história dela, mas hoje, isso é um lado bem interessante dos creators, é que eles não estão mais, quem é muito grande, quem é muito gigante como ela, eles não estão mais só interessados em fazer um contrato com uma marca para fazer lá uma determinada campanha, fazer X postagens e tudo mais. Eles estão se tornando investidores das marcas, eles estão ganhando equity das marcas. E a Alix Earle foi uma dessas influenciadoras que se tornou investidora na Poppi. A Poppi é uma bebida, é um não refrigerante, assim, é uma bebida cool, jovem, que não leva açúcar, é um pouco mais saudável e é uma alternativa aos refrigerantes, né? Tem prebióticos e tudo mais. E essa bebida, essa bebida tem 5 anos de idade, essa marca, tá? Ela foi criada por um casal mesmo, casado, 5 anos atrás, e agora, no final do ano passado, a PepsiCo comprou por algo tipo $2 bilhões essa marca. E a Alix ela adorava a bebida, ela tinha essa relação já como usuária, né, como consumidora da marca, e ela acabou se tornando investidora, e aí você vai, né, você vai ajudando aquela marca a crescer, e no fundo os criadores viram realmente powerhouses, né, porque eles não só representam as marcas, mas eles são um pouquinho donos das marcas também. Então isso é uma outra
um outro cenário, né, em que os creators viram business people, assim. E aí você começa a entender por que eles ficam tão grandes, né? Porque eles vão entrando em vários negócios, porque eles sabem também que a vida de um creator não é tão longa assim, né? Porque eles vivem, eles trabalham muito. A verdade é que os creators trabalham muito, né? Eles têm que fazer 4 posts por dia. A gente que diga, né, Dé? Só de fazer um podcast aqui, isso não é nosso trabalho, né? Assim, é um side gig. Mas, anyway, dá bastante trabalho. É isso, dá muito trabalho. Então, assim, eles chegam uma hora que... E muitos desses creators, como a Alix Earle e tal, são pessoas que ficaram gigantes compartilhando o seu dia, né? A sua vida. Seu café da manhã, sua academia, né? Seu passeio com o cachorro. Que tem o lance do overexposure. Isso até, cansa, né? Assim, né? Isso deixa as pessoas exaustas. Chega uma hora que as pessoas estão ali famintas por mais, né? Os seguidores querem mais, querem saber mais onde você tá, o que você faz, o que você pensou sobre determinado assunto. E isso para eles é exaustivo. Chega uma hora que eles têm um burnout e muitos, inclusive, somem do holofote porque não aguentam a pressão, né? Então, é uma vida que eles construíram em cima da exposição. E depois de um tempo isso fica realmente muito forte. E tem o lance do peso do algoritmo também, né? Então acho que tem toda essa relação Super. também entre YouTube e creators, entre plataformas. E acho que daí é uma coisa que você estava comentando, né? Assim, o quanto as plataformas estão ganhando força no evento, né? Versus agências. Super. As plataformas hoje são as que são quem faz, são elas que fazem hoje as grandes ativações de marca, essas que eu critiquei no início, que mudam a cara dos hotéis e dos prédios históricos de Cannes, são delas, são das plataformas. As elas famosas fazem festas, os iates, tocando, tomando dia, vinho rosé. São as plataformas, não são mais as agências. As agências estão numa fase mais de ir para lá para fazer negócio, fazer networking mesmo, encontrar os CMOs, mas as grandes festas mesmo são hoje feitas pela Netflix, são feitas pelo Spotify, pelo TikTok, pela Meta, né? Que estão lá para, enfim, atrair mais anunciantes também. E o que essas plataformas estão fazendo, que é mais complexo quando a gente pensa nesse ecossistema, né? É que no ano passado, já algumas dessas plataformas como TikTok, como Spotify, começaram a introduzir ferramentas de inteligência artificial para os anunciantes, principalmente os pequenos e médios, né, que não têm recursos para ter uma agência, né, para eles poderem fazer seus próprios anúncios dentro da plataforma. Então hoje, por exemplo, tem algumas dessas plataformas que permitem que você suba, sei lá, o brand book da sua marca, né, os seus manuais os guidelines da sua marca. Explique rapidamente no prompt o que é o seu produto, para que ele serve, quem é o público que ele vai, enfim, atingir, e num passe de mágica você tem um anúncio. Odea, isso acho que, né, teve um grande anúncio da Meta, né, que foi muito, muito em linha com o que você está falando, que é isso, eu que trabalho com marketing, personalização de marketing, não deste lado, né, mas do lado das empresas, não do lado de veículos, mas o lado de oferecer tecnologia para que as empresas consigam fazer tudo isso. Inclusive, tinha uma casa linda da Salesforce na praia, que eu espero que ano que vem você me convide, né, para eu ir lá. Se eu for convidada, eu te levo, tá, amiga? Vamos ver se a gente vai ganhar. Nossa, até lá o nosso podcast vai crescer, a gente vai ganhar, a gente vai ser convidada. Exato. Não é uma ativação feita pelo Brasil e eu, não quero ir morar em São Francisco para fazer isso, então. Mas, no fim do dia, o que eu trabalho é muito com essa parte da personalização e a gente vira e fala, não adianta você ter, sei lá, né, 30 segmentos diferentes se você tiver só 4 peças diferentes para mostrar para o seu cliente. Aí, no fundo, você tem 4 segmentos. E Sim. Esse esforço de você ter, né, artes diferentes para você conseguir mostrar para pessoas diferentes é um dos grandes gargalos de personalização. Então, existem existiam agências, houses, né, agências dentro dos clientes, com um monte de gente só fazendo esse tipo de coisa. Falando, não, eu vou pegar essa peça principal dessa grande campanha que foi desenvolvida, né, pela África, pela sua agência, e aí eu vou ficar só fazendo adaptação das peças para várias coisas diferentes. E isso cada vez mais a tecnologia está fazendo, e agora os próprios veículos estão entrando. Então a Meta lançou
né? Por exemplo, essa capacidade de que você pode subir o seu brand book, né? Você pode subir as regras todas da sua marca, como você estava falando, e naturalmente, né, isso, a hora que você entrega peças mais rápido, mais fácil, personalizadas, você gera uma disruptura aí e o desemprego de uma série de pessoas. Tem N discussões em relação a isso, porque quando você faz isso, cada vez mais você fica, entre aspas, refém, né, de uma empresa, uma plataforma como a Meta, porque cada vez mais o seu resultado depende deles, e eles reprecificam as coisas e os anúncios, as coisas do jeito que eles querem, a hora que eles querem. Então tem várias discussões disso tudo, mas é uma ferramenta super poderosa e é o tipo de coisa que acaba mudando a indústria. Então eu acho que uma novidade que já vinha vindo dentro, né, nos últimos anos, porque IA não é uma coisa nova, mas que está cada vez mais se concretizando, é essa ameaça, e a gente já vê uma série de pessoas perdendo emprego, né, assim, houses, que são essas agências internas das empresas que muitas vezes elas têm, diminuindo, demitindo gente, e tudo isso acontecendo, né? Pois é, eu acho que esse é o pano de fundo, né, para tudo que está acontecendo lá. Mas, de qualquer maneira, foi um evento, como sempre, muito cheio, muito disputado. Todo mundo ainda está lá em busca dos seus leões, né? A gente sabe que Cannes, ao contrário dos outros festivais que a gente costuma ir, Cannes é uma premiação. Essa é a razão de todos estarem lá. Então esse não é um festival de conteúdo. Ele, by the way, tem conteúdo, né? É uma premiação. By the way, tem conteúdo. E aliás, eu acho que o conteúdo tem sido... tem melhorado a cada ano. Acho que é um dos objetivos do festival. Atrair cada vez mais os CMOs, né, que estão lá também tem muita gente que vai lá para aprender e tem palestras muito, muito boas. Esse ano eles levaram Mustafa Suleyman, do Google, da Microsoft, que era o antigo DeepMind, que agora é o Chief AI Scientist da Microsoft. Foi uma decepção para mim, eu estava super animada para vê-lo, mas como sempre, né, ele vira um cara super corp quando ele vai para uma empresa dessas, né? Então ele não consegue, na verdade, aprofundar nenhum assunto. Ele tá ali super media trained, né? Respondendo perguntas muito básicas, tudo combinado antes. Então, assim, saindo pela tangente com assuntos um pouco mais delicados. Então, foi uma decepção, assim, achei que esperava ver algo mais interessante. A gente viu, enfim, celebridades, que eu acho que é um outro público que está indo muito para Cannes, né? Jimmy Fallon, Reese Witherspoon, estão lá para fazer negócio, para mostrar que eles são hoje powerhouse de mídia mesmo, né? O Jimmy Fallon tem um império hoje de mídia, a Reese Witherspoon também começou, né, com a sua Hello Sunshine, que é uma produtora voltada para criar, para produzir conteúdo a partir de histórias de mulheres, enfim, e tentar, enfim, avançar com a pauta do feminismo. Então ela tem uma história muito bacana para contar. Eu acho que a história da Hello Sunshine é super legal, e ela estava lá para lançar uma outra produtora, só que voltada para a geração Z, também para colocar luz em histórias da geração Z. Eu acho bem interessante o que ela trouxe também. Então, assim, muitas conversas. Acho que a gente sai de lá com um bom feeling, assim, um bom entendimento de para onde a indústria da mídia, da comunicação, do marketing, do entretenimento estão indo, né? Esse ano foi um ano muito especial para o Brasil, porque isso o Brasil... que eu ia falar, né? Acho que Cannes começou com a cobertura toda aqui falando da importância do Brasil e do foco, né, do destaque que o Brasil teve, e terminou a semana falando da DM9, né? Então eu queria puxar esses dois assuntos pra gente conseguir encerrar esse assunto e ir pra guerra, né, gente? Que não vai ter jeito, vamos ter que falar de guerra. Bom, esse ano o Brasil recebeu pela primeira vez na história do festival o prêmio do Creative Country of the Year. Esse foi um prêmio que foi lançado esse ano, foi a primeira vez que esse prêmio foi entregue, e o Brasil foi escolhido porque realmente o Brasil é um dos raros palcos do mundo em que o Brasil realmente, assim, lidera, folgado, assim, acho que a grade de premiação, né? A gente é sempre entre os
pelo menos 3, 4 países mais premiados. A criatividade brasileira é sempre muito elogiada, muito admirada, muito reconhecida. A gente teve aí publicitários como o próprio Washington Oliveto, que foi homenageado esse ano, né? Entregaram um leão para Patrícia, viúva do Washington Oliveto, pela relevância do Washington Oliveto, não só na publicidade brasileira, mas na publicidade mundial. Então houve um reconhecimento assim notório, né, da importância dele para a propaganda do mundo todo. E o Brasil esse ano bateu o seu recorde, né? A gente está, por enquanto, com 105 leões. Foi recorde. Acho que ano passado foram 96, esse ano 105. Mas temos um leão aí que está historicamente, para a gente já entrar nesse, historicamente, pelo que eu sei, os países que têm mais leões são Estados Unidos e UK, né? E Reino Unido. E o terceiro é o Brasil. Né, assim, na história a gente sempre está entre os top 3, top 4. E sempre assim, não só em quantidade de leões, porque só para todo mundo ter um contexto, existe leão de ouro, prata e bronze. E acima disso tem alguns leões especiais. Tem os Grand Prix, que são, dentre os de ouro, é escolhido um por categoria, que é o mais especial. Tem o Titânio, tem o Glass, que premia empresas que têm algum impacto social e de sustentabilidade. Então tem algumas categorias diferentes, mas o Brasil não só ganha leões em muita quantidade, mas o Brasil ganha esses prêmios especiais também. Né? Então, a gente sempre está entre os mais premiados. Isso tem a ver com o fato de que o Brasil também escreve muitas peças, né? Então, a gente tem realmente uma produção muito grande aqui no Brasil, como você falou muito bem no início, de, inclusive, cases feitos para serem inscritos em Cannes, né? Mas muita gente no mundo faz isso também, né? Eu acho que também isso também é um reconhecimento da criatividade brasileira, da publicidade brasileira, que tem uma qualidade muito grande e que, inclusive, tem muitos profissionais até trabalhando globalmente, em muitas marcas. Aí eu vou defender o Brasil, o brasileiro e tudo, mas foi muito triste. Aconteceu o caso como o da DM9, né, que a gente precisa contar aqui para quem não acompanhou, justamente nesse ano em que o Brasil estava sendo homenageado. Porque daí fica com essa sensação de jeitinho brasileiro, né? Sim, e assim, aquilo que coloca, a gente vive coloca tentando... uma certa mancha, exato, né? A gente vive tentando contornar isso e no fim das contas, né, a gente acaba sendo traído. Na verdade, o que aconteceu, sendo bem objetivo aqui, é que o Brasil, acho que na quarta-feira, ganhou um Grand Prix na categoria de Creative Data, com um case inscrito pela DM9 sobre um projeto da Consul. E depois que o case foi tornado público, porque tudo isso vai sendo, né, divulgado e tal, começaram a circular algumas mensagens, principalmente nos grupos de WhatsApp, insinuando que havia tido algum tipo de manipulação de informação no videocase, porque a marca submete um videocase em que ela tem que contar a história, né, qual era o problema, como foi pensada a solução, como é que foi executada essa solução, quais foram os resultados que esse projeto gerou. Então existe todo um trabalho bem complexo de construção de um case para você submeter. É muito difícil você construir um case bem redondo, tem que escrever na categoria correta, é caro. Então é um trabalho que envolve muita gente. E obviamente ninguém melhor do que um publicitário para fazer uma peça que consiga contar uma história e vender aquilo de uma forma muito especial. Esse case da Consul era um case super interessante, né? Porque era um case que falava que, no fim, a conta de luz, né, acabava das pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade ou são de baixa renda, acabam tendo contas de luz super caras, porque tem eletrodomésticos antigos que consomem muita energia. E toda a ideia era permitir que essas pessoas comprassem, né, e renovassem, né, comprasse uma nova geladeira ou alguma coisa assim, usando o quanto ela iria economizar na conta de luz por ter um eletrodoméstico mais eficiente. Então a ideia em si, super bacana, né, e nesse videocase começou a circular, isso já está na mídia, inclusive não só na mídia do setor de publicidade, já está saindo, né, em todos os jornais e tal, de que 2 cenas desse vídeo tinham mostrado situações, né, mostrado coisas que não eram verdadeiras. Uma. Sim.
Uma e, da CNN. e facilmente comprováveis. Comprováveis, né? Essa que, para mim, é a grande não faz sentido, dúvida, né? Assim, né? Uma agência com a reputação... uma agência com a reputação da DM9, que na verdade esse ano foi a empresa mais premiada, foi a agência brasileira mais premiada, foi a DM9. E na verdade ela pegou dois elementos. Que o líder ou qualquer pessoa tenha aprovado isso, porque é uma coisa tão, né, tem um risco tão grande versus... Podemos falar, né, da índole das pessoas, podemos falar, mas mesmo se a pessoa quiser sacanear, é burro fazer um negócio desse, honestamente. Mas anyway, mas só para contar a história para todo mundo, tinham 2 cenas. Uma cena em que era uma reportagem da CNN, né, em que passou na televisão, passou na CNN aqui no Brasil, e que a chamada que aparece embaixo da imagem, né, eles colocaram como sendo... né, pessoas trocam seus eletrodomésticos usando a diferença da conta de luz. E, na verdade, não foi isso que foi veiculado. Eles manipularam essa imagem com esse letreiro. O que foi veiculado é que mais pessoas estavam trocando seus eletrodomésticos por eletrodomésticos mais econômicos. Então, eles acabaram... Não tinha uma menção direta de falar, olha como essa campanha fez sucesso a ponto de até o jornalismo tradicional dar, né, cobertura a isso, que era o ponto que enriquecia o case. Isso era mentiroso. E o segundo, que era uma pessoa, não lembro o nome, né, talvez você saiba. É uma senadora americana num TED. Então, só uma senadora americana num TED, que falava que o percentual da conta, né, da renda, e o quanto a conta de luz representava na renda era de X%, um pouquinho, e eles colocaram como se ela tivesse no TED dado o exemplo de que no Brasil, ou em São Paulo, né, a conta de luz poderia representar até 30% da renda, ou não sei, muito, muito mais quadradinhos naquela imagem. E não foi isso que estava no TED. Eles mencionaram isso como, nossa, olha, essa campanha fez tanto sucesso que essa informação foi usada num TED, essa informação foi usada na CNN. E essas coisas eram mentira. Né? Então, isso é uma coisa muito séria, né? Muito séria, muito séria. Inclusive, é possível que essa senadora, se ficar sabendo do que aconteceu, ela pode, inclusive, não sei, processar por deturpação, né, do conteúdo. Gente, isso aí é fake news, assim, na sua forma mais explícita, né, assim, deepfakes, porque você usa a voz, né, enfim, tem uma série de dimensões aí que esse case violou e que é de uma gravidade, assim, indescritível, né? Porque uma coisa são os cases fantasmas, que já eram uma prática a ser coibida de qualquer maneira, né? Porque isso é muito negativo para a indústria. Outra e que tem uma crítica muito grande de que no fim do dia todo mundo faz vistas grossas, lembrando que essas peças fantasmas é isso, né? É a peça que você veiculou lá, né? No cartaz da esquina e fingiu que esse negócio foi pro ar, né? Numa dimensão muito grande. Mas outra coisa é você falsificar informação. Acho que isso sai um pouco desse padrão aí que a gente tem assistido. Então, acho que isso está sob investigação, já saiu em todas as publicações, inclusive lá fora, internacionais, Sim. como a Dade, Adweek, que esse case está sob investigação do festival. O festival encerrou na sexta, então provavelmente amanhã, segunda-feira, a gente vai ouvir alguma coisa a respeito. Eu acho que esse leão precisa ser caçado, na minha Sim. opinião, assim, ele tem que ser caçado. Isso tudo se comprovando, que até o momento ninguém questionou. Se isso se comprovar, acho que esse leão tem que ser caçado, e eu acho que as marcas, né, tanto a DM9 quanto a Consul, têm que ser punidas com uma suspensão por pelo menos alguns anos, né, para pelo menos Concordo. evitar que isso se torne um hábito, né? Que isso agora com inteligência artificial vai ficar muito mais fácil de falsificar esse tipo de informação. Então acho que o festival precisaria tomar uma atitude muito drástica no sentido de suspender, banir, porque para mim isso é doping. Né? O atleta que usa alguma substância para melhorar a sua performance num jogo, se ele pega no doping, ele é suspenso. Para mim, isso que aconteceu foi doping. Sim. E aí lembrando que a Whirlpool já se pronunciou e falou que toda a parte, né, desse vídeo, dessa construção toda foi feita pela agência, pela DM9, que em nenhum momento isso, né, eles não chegam a falar explicitamente, né, que em nenhum momento isso passou para aprovação da Consul, mas quer dizer, eles meio que passaram a bola para a agência,
e se tiraram ali da conversa. E a DM9, até o momento, né, domingo, ainda não se pronunciou sobre o tema, o que também é uma péssima gestão de crise, ainda mais de uma agência de publicidade, né, que deveria ser o exemplo disso. Essa história já está rolando há alguns dias e tem aí um delta de silêncio que está prejudicando bastante a imagem da agência. Perfeito, vamos aguardar. Sair do mundo feliz de Côte d'Azur agora e ir por Irã, Déa? Pois é, né? Essa notícia é literalmente bombástica. Bombástica de ontem à noite, né? Eu tô até com a CNN ligada aqui, acompanhando os desdobramentos. Quer contar um pouquinho do que você leu, Fê, dos desdobramentos que a gente tem visto aí, tem esperado? Posso sim contar. Bom, eu estava no avião quando aconteceu, então foi pra mim eu achei novidade, que o grupo da Oxygen, você não estava muito ativa, depois que eu me dei conta, entendeu? Assim, que estavam as pessoas mandando e não você. Mas a gente já está vendo um conflito entre Israel e Irã há aproximadamente 2 semanas, né? Esse conflito estava escalando. Existe uma preocupação muito grande, já há muitos anos, do Irã ter uma arma atômica, né? Eu acho que, opinião Fernanda, mas a gente sabe que a bomba atômica foi uma invenção extremamente impactante na história mundial, né? Mas ela, por um lado, trouxe bastante destruição, por outro lado, acabou trazendo também um equilíbrio de existir um conhecimento, né? E todo mundo saber que existem armas que são capazes de acabar com o mundo e que levam todos os países a terem muita cautela antes de iniciar uma briga, uma guerra ou alguma coisa assim. Porque isso pode escalar para um nível em que realmente pode levar para uma destruição enorme. Mas esse equilíbrio todo parte da hipótese de que os países têm lideranças responsáveis que vão ser muito cautelosas com isso. E existe muito medo mundial em que um país como o Irã, que acaba tendo, né, um extremismo muito grande e tal, ao ter um poderio tão, né, com um potencial letal tão grande como uma arma atômica, poderia realmente ser uma ameaça, ainda mais uma ameaça a um país como Israel, né, porque tem todo o tema aí da jihad, né, da Guerra Santa e tudo isso que puxa esses países. Eu ouvi que eles já estavam perigosamente próximos de estar realmente tendo, né, uma tecnologia que poderia chegar no nível que eles precisariam para ter uma arma nuclear. Existiram ao longo dos últimos anos uma série de acordos para evitar que eles avançassem nisso. Então, aí tem um monte de coisa. Existem discussões sobre isso, se eles realmente estavam tão próximos, não estavam, o que é. E muito desse ataque de Israel foi motivado por isso. De falar, não, assim, tá muito perigoso o nível que eles estão, então a gente vai atacar o Irã. A gente até comentou um pouco na semana passada, né, de se isso era um ataque, né, preemptive ou preventivo ou não, mas a coisa foi crescendo numa escalada e parte desses centros, né, ou dessas áreas, desses laboratórios que tem toda essa parte nuclear do Irã, foi feita no subsolo. Por quê? Porque é muito mais difícil de ser atacado. E o único país do mundo que tem uma arma poderosa o suficiente, que é uma tal de uma arma que chama GBU-57, né, que são bombas de 13 toneladas, que são projetadas especificamente para penetrar instalações subterrâneas, né? Só os Estados Unidos têm esse poder, né? E eles têm alguns aviões que chamam B-2, né? Que são esses bombardeiros que têm a capacidade de lançar essas bombas. E por isso existia um pedido aí de Israel para que os Estados Unidos apoiassem. Esse tema é um tema que já vinha sendo discutido na semana passada, né? Então, o que ia acontecer, como estava sendo o posicionamento do Trump. O Trump, durante toda a eleição, sempre se posicionou de uma forma anti-guerra, que os Estados Unidos deveriam sair dos conflitos que não estão dentro, que é America First, e que até o próprio Ian Bremmer, né, falou que a gente estava um pouco na lei da selva,
porque assim, não ia ter nenhum grande país colocando a ordem mundial, porque os Estados Unidos agora só estava preocupado com ele mesmo. Então tem um conflito muito grande aí de ideologias e tudo. Por outro lado, a gente sabe que o Trump apoia de uma forma muito forte, não só Israel, no sentido do Estado de Israel, mas o Netanyahu em si, né, e as atitudes que ele está tendo ali. E o Trump, nesta noite de sábado, né, anunciou na sua rede social, que acho que só os jornalistas, as pessoas que estão lá só estão lá para ver os posts do Trump, né, na Truth Social, de que ele tinha ordenado esse bombardeio. E depois ele fez um pronunciamento, né, nesse pronunciamento ele enfatizou essas informações, né, de que 3 instalações nucleares iranianas tinham sido bombardeadas por esses mísseis. A percepção e o cuidado é de que isso não quer dizer que os Estados Unidos têm a intenção de entrar nesta guerra, mas eles, obviamente, entraram, né? Tem uma discussão da parte constitucional disso tudo, né? Os Estados Unidos não pode, o presidente americano não pode declarar guerra a um país. Isso precisa ser feito pelo Congresso americano. Já tinham algumas articulações acontecendo para que isso fosse possivelmente votado essa semana, e o Trump acabou, né, fazendo esse ataque antes disso. Então, mais uma vez, tem um tema aí, né, do Trump passando do limite de poder que ele tem, mas isso abriu um novo capítulo, né, Dea? Eu acho tão curioso, né, porque eu sempre falo que eu sou uma... não sei se admiradora é a palavra certa, mas sempre me chama muito a atenção a retórica do governo Trump, né? Eles têm uma maneira de se comunicar muito peculiar e que eu acho que é responsável muito por esse posicionamento que eles têm no mundo. Tem a ver com o jeito que eles se comunicam, né? O Trump nos seus posts nas redes sociais, seja na Truth Social ou no X, sempre com letras maiúsculas, né? E ele também fala frases de uma forma muito simples. Ele usa palavras muito simples e muito objetivas. Ele tem um jeito de se comunicar muito, muito, muito eficiente, né? E hoje de manhã, o J.D. Vance, que é o vice-presidente, ele disse que os Estados Unidos não estão em guerra com o Irã. Eles estão em guerra com o programa de enriquecimento de urânio do Irã. Então, essa discussão, se é guerra ou não é guerra, se entrou na guerra ou não entrou na guerra, quer dizer, ele foi lá, atacou, mas não é bem assim, não estamos em guerra, né? Então, essa coisa que é muito característica do governo do Trump, né? Das coisas, eles sempre usam as palavras para dizer algo que é ao contrário da evidência que a gente está vendo, né? Eles sempre usam as palavras de uma forma que te deixam em dúvida sobre o que você viu ou ouviu, né? Que desde que o Trump cunhou esse termo, né, da pós-verdade, né? Que essa coisa que não é bem uma mentira, mas também não é uma verdade totalmente, é algo que fica ali no meio de caminho, que fica difícil de entender. Na verdade é uma mentira que ele não quer admitir, ele chama de pós-verdade. Então eles falam, não é guerra ao Irã, é guerra ao programa do Irã, né? Então, mas nesse caso em especial, eu entendo essa cautela de palavras, né? E eu a apoio do ponto de vista de que o que eles querem é que com isso o Irã pare a guerra, né? Não escale isso e efetivamente volte a negociações para manter a paz e parar com o programa nuclear. Então, esse é o objetivo. Putin. Lembra Agora, quando Putin invadiu? Lembra quando Putin invadiu a Ucrânia? Sim. E ele disse que não era uma guerra, era uma operação militar especial? Sim. Então eles usam esses termos como se fosse uma maneira de você permitir que, enfim, talvez que o outro receba aquele ataque de uma outra forma e que você deixe algum lugar, não sei, para alguma negociação diplomática, não sei. Mas eu me lembro muito disso. O Putin, quando invadiu a Ucrânia, ele falou, não é uma guerra. Inclusive eram presas as pessoas jornalistas, pessoas que usassem a expressão guerra, eram presas no regime do Putin. Que aí estamos na Rússia, né? Exato. Porque ele dizia, não é guerra, é uma operação militar especial. Sim. Muito doido isso. E aí o que já aconteceu, né? E de novo, gente, a história está acontecendo ao vivo. Então, né, gente, talvez quando esse podcast vá pro ar tenham tido já desdobramentos. Mas o Irã lançou novos mísseis contra Israel, né, em resposta ao bombardeio.
a maior parte foi interceptada, né, pelo Iron Dome, e o governo iraniano já ameaçou atacar bases americanas e civis na região. Então, isso a gente vai ter que entender um pouco do desdobramento, porque agora o Irã pode, de alguma forma, parar para conversar de novo e, eventualmente, de-escalate, não sei se vai falar português, né? Não escalar, desescalar, sei lá, desescalar, gente. Mãe, me ajuda, mas deveria minha mãe me ajuda em português. Desescalar, se não existe, devia existir. Então vamos inventar, tá inventada a palavra, entendeu? Desescalar essa situação, ou se ele realmente vai virar e falar, então vamos pra cima, né? Assim, e começar, por exemplo, a atacar bases americanas. E começar a envolver os Estados Unidos. Ou Israel, né? Mais ainda, né? É que ninguém sabe direito, até agora é o que, pelo menos a notícia que veio, realmente essa informação. Esse podcast pode ficar datado daqui a 2 horas, né? Mas enfim, por enquanto, domingo, 2 da tarde, não se sabe ainda qual a extensão dos danos ao programa do Irã. Não se sabe ainda ao certo se ele tem outros locais de enriquecimento de urânio que, por enquanto, são desconhecidos, e isso pode muito bem estar acontecendo. O Irã rapidamente disse que não houve, né, mortes, porque os lugares já tinham sido evacuados. Então, vai levar um tempo até a gente entender a real extensão dos danos provocados por esse ataque dos Estados Unidos. Trump rapidamente sempre vem cantar vitória, né, dizer que foi um sucesso a operação, não houve nenhuma perda de, né, vidas americanas, então foi tudo bem. Então agora vamos esperar. É um jogo aí de uma guerra de nervos também, né? Além das implicações econômicas disso tudo, né? Daí a gente sabe que sempre que começa um conflito ali no Oriente Médio, existe uma tendência de aumento do preço do barril de petróleo. Sim. O Irã está ameaçando, né, fechar ali o estreito, por onde passa 1/3 do petróleo mundial, né, que é transportado em navios. Se isso acontecer, realmente vai ter um impacto grande no preço de petróleo, que daí não é simplesmente pelo medo efetivamente acontecendo. E esse é o tipo de situação que, acontecendo, aumenta o preço do combustível, aumenta o preço do transporte, sim, aumenta o preço, consequentemente, dos alimentos, de tudo que é transportado. Então isso tem um efeito em toda a cadeia de valor e na economia mundial que leva a um cenário de inflação, né? Leva a um cenário de inflação, aí tem que subir os juros para segurar, aí, né, diminui um pouco, né, a economia, né, desacelera. Então isso potencialmente pode ter impactos, não só do ponto de vista de geopolítica, mas impacto na economia, inclusive na economia no Brasil. Então acho, sim, que é super importante a gente acompanhar o que vai acontecer, porque pode estar, sim, começando. Eu não acho que a gente vai ter a Terceira Guerra Mundial por causa disso, né, Débora? Eu acho que não. Eu acordei com, né, essa notícia, quando eu pousei, né, veio essa notícia de que os Estados Unidos tinha bombardeado o Irã, e aí você começa a ver toda sorte de manchetes sensacionalistas também, né? Pode ser o início da Terceira Guerra Mundial, o conflito escalou. Também não acredito. O Antônio Guterres, né, o presidente das Nações Unidas, fez um apelo, e que tal, no papel dele, tá certíssimo de fazer isso, mas eu corri pro meu guru, que é o Oliver Stoenkel, né, que é quem eu gosto muito de ouvir nessas horas, porque eu acho que ele é muito ponderado, tem muito bom senso e é um profundo conhecedor de geopolítica, né, um professor de relações internacionais aqui brasileiro, mas que está atualmente passando um período em Harvard, inclusive. E ele acredita que, sim, óbvio, isso não é uma boa notícia para ninguém, mas tem poucas chances disso escalar ainda mais, porque o Irã já não tem muito apoio global, né? Não é uma nação que esteja super alinhada com China e Rússia, por exemplo, que são são sempre os maiores riscos, né? Porque quem os tiver de aliados é sempre um risco enorme, né? Entrar em guerra com alguém que tenha como aliado a Rússia ou a China, mas que não é o caso do Irã. Então ele também não acredita que isso vá se tornar algo maior. O que possivelmente vai acontecer é se arrastar, é ser um conflito que se arraste aí por muito tempo, e para a China isso é bom, esse conflito se arrastar para a China é bom, porque os Estados Unidos vai ter uma outra distração, né, uma outra fonte ali inclusive de custos, né, porque sustentar
mais uma guerra é muito difícil, né, para um país como os Estados Unidos. E o mais curioso disso tudo, né, é lembrar que o Trump foi eleito com a promessa de que ele ia encerrar as guerras, tanto a de Israel quanto a da Ucrânia. Ele entrou dizendo que ele ia encerrar. E focar o dinheiro na economia americana, né? Isso. America first, entendeu? Inclusive, ele disse que ele ia fazer isso no primeiro dia de governo, né? E de lá para cá, ele não só não conseguiu encerrar essas guerras, como entrou em uma terceira. E eu acho que sempre que tem essas coisas também muito grandes acontecendo, existe também um medo maior de terrorismo, né? Que também é a forma de retaliação, de alguma forma. Exatamente, é isso aí. É isso, pessoal. Então essa foi a semana, né? Para alguns, o sul da França, para outros, São Paulo trabalhando, mas com notícias literalmente bombásticas. E até... Agora tô de volta. O próximo até semana que vem, né? Semana que vem eu tô em casa, minha filha. Gente, no começo, eu falei pra Dea, né? Eu falei pra Dea que no começo das viagens dela, eu tava morrendo de inveja, né? Ela indo pra Vivatec, ela indo pra SXSW, ela indo pra tudo. Agora eu já tô com pena, porque ela não para em São Paulo. Dea, pelo amor de Deus! Quando você vai parar em São Paulo, amiga? Daqui a pouco a minha família me demite. Tá bem que já tem cada um morando de um lado, entendeu? Ainda chega em casa e fica gravando ainda podcast. Ainda tem filho pertinho aqui. Ainda tô. Agora eu vou curtir minhas crias aqui. Muito bom. E até a semana que vem, galera. Beijo. Beijos. Obrigada. Tchau, tchau.